Primeira pergunta, eu vou fazer ao Dr. Eber. Ela veio do seminarista Renan Lima. A pergunta é, doutor, se Deus, o Filho, já apareceu em forma humana, por que não representá-lo com imagens? Bom, isso não tem nada a ver com cristologia, né? Tem a ver com Iconoclastia. É parte da tradição evangélica contra o catolicismo, especialmente, a não confecção de imagens de qualquer natureza. Jesus Cristo é a expressão exata de quem Deus é, na sua divindade, e a expressão exata de quem nós vamos ser, segundo a sua humanidade. Então ele é uma pessoa humana, como ele é um ser com natureza humana, como todos nós. E nós não precisamos de nada palpável para que nós nos curvemos perante ele. Porque assim como o pai dele, ele também era espírito, somente espírito, o verbo que se fez carne, ou seja, que assumiu uma natureza que ele não tinha antes, mas ele a assumiu para ser igual a nós, como o Solano colocou ali, morfê anthropu, isto é, que tivesse a forma de homem. Se ele tem a forma de homem, um dia nós vamos vê-lo desse jeito. É só questão de aguardar algum tempo. Ok. Uma pergunta para o presbítero Solano, vem do Renan ainda. É preciso crer que Cristo é Deus? Não basta crer que Ele morreu em meu lugar? Se Cristo morreu em seu lugar e não for Deus, somos os mais miseráveis dos homens, porque a única e singular pessoa de Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, integralmente homem e com a sua divindade também intacta, é que faz com que o plano de salvação seja uma realidade, seja algo concreto, e é o que faz que haja a vitória sobre a morte. Nós temos que nos lembrar, às vezes nós até erramos um pouco quando pregamos o Evangelho, porque nós costumamos pregar a morte de Cristo. A morte de Cristo está inclusa na nossa pregação, mas a grande verdade redentiva é a ressurreição de Cristo Jesus, é a vitória sobre a morte, como já escreveu o Owen, é a morte da morte na morte de Cristo, que é essa morte da morte, ela é retratada pela ressurreição. Eu creio que a divindade dele é essencial para que todo o processo de salvação, como planejado pelo Deus soberano, se concretizasse. Posso dar um pitaco aqui? Lá. A morte de Cristo, se fosse só de um homem e ele não fosse Deus, ainda que fosse um homem perfeito, seria a morte de um homem por um homem. E ele acabaria ficando condenado para sempre. Ele não tinha o poder de ressuscitar-se a si mesmo se não fosse Deus. E a Bíblia diz que ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Porque ele foi Deus, ele pôde morrer por vocês todos. Se fosse homem, era um só, e ainda assim ele ficaria morto. Okay. Vocês todos que são povo de Deus. Ele corrigiu, foi mais exato. Ok. Uma pergunta agora para o pastor Granconato. Por que Jesus não escreveu durante seu ministério, registrando para nós suas próprias palavras, assim como fez Paulo e os demais apóstolos? Quem mandou essa pergunta foi o Pablo Henrique, mandou pela internet.
Deu para entender, pastor? Entendi. Porque ele não escreveu? É, Aí eu tenho que perguntar para ele quando chegar no céu. Porque não há... qualquer coisa que eu disser aqui vai ser mera especulação. Mas eu acredito que o Senhor ele veio para realizar as suas funções messiânicas e produzir um texto escrito, talvez não fizesse parte dessas funções. Então, por causa disso, ele não escreveu. É até onde eu posso ir. Eu me arrisco até isso, ó. Agora, além disso não dá, eu não tenho fundamentos para prosseguir com a resposta. Deixa eu apimentar um pouco a pergunta dele aqui. Aquelas Bíblias que aparecem as letras em vermelho, dizendo que são as frases de Cristo. Sim. Essas letras em vermelho têm mais valor do que as letras que ficaram em preto? Entendi. Eu acho que eu não sei se tem algum representante de editoras aqui, mas eu acho que essas edições estão equivocadas, estão erradas. Porque o que nós temos no texto registrado é aquilo que são palavras de Jesus. E aquilo que são palavras escritas, produzidas pelo escritor do texto, tem o mesmo valor, a mesma autoridade como o texto inspirado. Então eles registraram suas memórias. No caso dos apóstolos ali, registraram em seus textos aquilo que Jesus falou. Aquilo que o Senhor falou, tendo sido produzido de forma escrita, através do registro dos escritores, aquilo tem o mesmo valor dos comentários dos escritores. Então não é certo ter uma Bíblia com palavras vermelhas, como se elas tivessem mais autoridade do que as palavras escritas ali, impressas em preto. Isso dá essa impressão errada para os leitores. Isso está errado, não deveria ser feito assim. Ok. Dr. Eber, Jesus está fisicamente no céu ou está em outra região? Como conciliar isso com a sua onipresença? Você tem que ter sempre em mente a ideia de que ele, diferentemente de nós, é Deus, e diferentemente do Pai dele, ele é homem. Não pode esquecer isto. Ele pode estar localizado num determinado lugar, e ele está, para usar a figura a linguagem bíblica, está sentado à destra de Deus, no céu. E, ao mesmo tempo, ele está em toda parte, porque ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, estarei aí no meio deles. Então, Jesus Cristo pode, ao mesmo tempo, estar localizado segundo a sua humanidade e segundo a sua divindade em toda parte. Como isso se processa é um problema que os luteranos brigam muito com os calvinistas. Não é? Então houve uma grande controvérsia sobre essa matéria em tempos antigos, em que os luteranos acabaram dando à natureza humana de Jesus Cristo a onipresença. Lutero fez isso e os seus seguidores também. Então, Jesus Cristo está hoje, segundo a sua humanidade, nos céus. E, segundo a sua divindade, ele enche todo o espaço. Ele está presente em toda parte, porque ele nunca deixou de ser Deus. Enquanto ele estava aqui entre nós, nós não podíamos ver esta faceta dele. Mas quando ele retornou ao céu e tudo foi dado a ele, a glória retornou a ele, ele nunca perdeu, ele não a usou. E então ele está em toda parte. Esse é o meu Redentor, esse é o Redentor de vocês. Ele é extremamente complexo como pessoa. Ele escapa à nossa compreensão. Por isso que ele pode estar num lugar, quando você olha como homem, com a natureza humana, e pode estar em toda parte, quando você o vê como Deus que é. Ok. Pergunta para o Solano.
no seu estado de glória, Cristo ainda sofre, ele colocou entre aspas, os efeitos da sua humanidade? Fome, sede, sono. Se os irmãos quiserem participar também. Seu estado? Atual. O seu estado atual. Existe... nós não sabemos explicar todas as coisas, nem compreendê-las na sua totalidade, mas existem algumas diferenças patentes da humanidade atual e a humanidade na sua humilhação. Alguns efeitos, os efeitos do pecado, eles estiveram certamente, os efeitos cósmicos do pecado, como eu coloquei, estiveram certamente presentes no estágio da sua humilhação. Essa diferença, mesmo em sua humanidade integral após a ressurreição, ela é evidente no fato de que os lençóis não estavam desenrolados, mas ele atravessou-os, o fato de que ele surge inesperadamente, ou seja, algumas diferenças existem. Aquela cegueira com relação à aparência de Cristo que os apóstolos após a ressurreição tiveram, pode ter sido uma cegueira espiritual de não reconhecer ali, como pode ter alguma coisa diferente. E ao mesmo tempo nós somos ensinados na palavra de que houve ingestão de alimentos e de que a marca dos cravos estava permanentemente presente. Obviamente que efeitos do pecado como dor e esse tipo de coisa não existe. Tristeza, o pecado causa tristeza, não é o efeito na pessoa em si, mas o pecado causa tristeza. Mas nós entristecemos a Deus em todos os sentidos. A humanidade entristece a Deus com seus pecados, né? Isso não faz com que Deus seja pecador, mas é um dos efeitos do pecado. Mas nós sabemos que tudo caminha para a vitória final do Deus soberano. Que efeitos especificamente nós poderíamos dizer do pecado que afetam a Cristo? Certamente aqueles efeitos que o afetavam durante a encarnação, há uma diferença agora, mas ainda ele se entristece com o pecado, e essas são questões bem difíceis também de nós entendermos, mas são bíblicas. Eu usaria duas palavras que eu na primeira edição errei, depois corrigi. Eu fiz diferença entre fraquezas e limitações. Fraquezas são o resultado do fato dele assumir os resultados da nossa natureza caída, angústia, dor, etc, etc. Agora, fome, sono, sede, isso não tem nada a ver com pecado. Isso tem a ver com limitação. E se Jesus Cristo é homem, ele continua tendo limitação. Eu falo umas bobagens de vez em quando e tenho que aguentar a carga, mas nos meus trabalhos eu digo a respeito de Cristo sendo alimentado no céu. Ué, lá tem padaria? Deus alimentou quase 2 milhões de pessoas, ou 600 mil homens, além de mulheres e crianças no deserto, sem ter McDonald's nenhum no caminho. Sobrenaturalmente ele fez descer pão e carne. Por que ele não pode providenciar para o seu próprio filho? Então não tentem eliminar a humanidade de Jesus Cristo, mesmo no céu. Lembra, o céu não é um lugarzinho onde você vai ficar cantando corinho lá, não. O céu é um lugar,
e lá Deus tem tomado as providências. Aliás, Jesus Cristo está construindo a cidade onde alguns, se não muitos de nós vamos morar. Então é um lugar, e Deus tem providenciado coisas para ele comer. Certamente, como homem, segundo a sua humanidade, ele precisa repousar. Se ele disser que ele não precisa repousar, ele não é homem, mas não é finito, mas passou a ser infinito. Se é infinito, não é homem. Então você não pode ter medo de atribuir finitude à natureza humana de Jesus Cristo. Não deifique, não divinize a humanidade de Jesus Cristo. Isso é importante a gente trabalhar. Sendo de Recife, eu espero que no céu tenha bolo de rolo. Talvez possa contribuir com um versículo, fortalecendo o que o reverendo Weber mencionou, de Mateus 26, 29, em que o Senhor diz: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E não é suco de uva, viu, pastor? Oi? E não é suco de uva. Não, é vinho mesmo, de verdade. Não é para exagerar, porque a coisa é complicada. Então ele fala que vai fazer isso, né? Então não há nada de errado com isso. Isso não detrata a divindade do Senhor. Pelo contrário, realça a sua perfeita humanidade. Ok, para o pastor Granconato, a voluntariedade de Jesus em salvar foi antes ou depois da queda de Satanás? A pessoa não assinou essa pergunta. Foi antes ou depois da queda? Da queda. Eu sei onde vocês querem chegar. Na verdade, essa discussão, eu acredito que ela cai bastante no campo da teologia especulativa. E quando se trata da eternidade, é muito difícil falar de antes e depois, porque estamos falando de uma dimensão que é atemporal. Não existe antes e depois numa dimensão atemporal. Nós não podemos imaginar como Deus traçou seus planos, os seus decretos, estando inserido numa realidade além tempo. Nós não conseguimos imaginar isso. Nós podemos, no máximo, traçar uma ordo, uma sequência, talvez na base da lógica, mas não na base da cronologia. Eu tendo a crer que eu colocaria, se pudesse imaginar, se pudesse especular nesse campo e dar a isso, e dar a esses decretos, e dar a essas decisões supratemporais uma cronologia, eu colocaria o plano de salvação do homem antes de todas as coisas. A minha tendência seria nessa direção. Mas eu tenho muita dificuldade em falar sobre esse assunto, porque eu sei que eu estou pisando num terreno sem lanterna, um terreno escuro sem lanterna. Eu não tenho iluminação. Eu não tenho textos bíblicos que eu possa usar para iluminar essa questão. Então eu paro diante de um abismo nessas horas, quando estou diante de uma questão como essa, que envolve a eternidade, a supra-história, a realidade da atemporalidade dos planos e decretos de Deus. Eu prefiro, na verdade, parar diante desse abismo e não andar mais. Eu olho para esse abismo, eu me admiro diante desse abismo, eu fico espantado diante da grandeza e da profundidade desse abismo, mas quando eu olho para esse abismo, eu vejo lá no fundo somente escuridão, e o Senhor não supriu nenhuma tocha para que eu possa ver o fundo desse abismo. Então a posição mais segura para o teólogo nessa hora, quando o Senhor nos coloca diante dos seus abismos, e há grandes abismos em Deus. Paulo usa essa linguagem: ó profundidade da riqueza. Há grandes abismos no conhecimento de Deus, há grandes abismos na teologia. Então, como estudioso de teologia, eu prefiro parar na beira desse abismo e ficar espantado com a sua grandeza e com o seu mistério, mas sem arriscar caminhar um pouco mais, porque o Senhor não colocou luzes lá. E se o Senhor não colocou luzes lá, qualquer resposta que eu der
é uma resposta que nasce exclusivamente da minha criatividade e não da exegese bíblica. E aí então, eu vou estar propondo algo que é fruto apenas dos meus insights e vou talvez ensinar algo errado. Então eu prefiro parar diante do abismo, louvar ao Senhor pela sua profundidade e ficar espantado com isso, mas não andar. O Senhor não me deu lanternas para andar um pouquinho mais. E se eu andar um pouquinho mais na beira do abismo, eu posso me machucar e posso levar gente comigo. Eu concordo com você que não dá para andar além da beira do precipício, do abismo. O atributo da eternidade é um dos mais, talvez seja o mais difícil, porque nada em nós nos liga a essa compreensão, porque a finitude não permite. Mas ao mesmo tempo ele dá dicas para nós, né? Que lá em Tito fala assim, da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu intratrinitariamente, isso aqui é meu, antes dos tempos eternos. Concordo com você, a redenção foi não somente decidida, mas intratrinitariamente proclamada antes das coisas existirem. Agora, por isso que eu tenho que, quando eu falo de eternidade, eu tenho que botar sempre antes, durante ou depois, porque eu não sei falar sem a noção espacial e sem a noção temporal. Mas que ele arranjou tudo antes, ele arranjou. E o desgraçado caiu depois da criação. Essa é temporal. Entendeu? Satanás caiu no tempo. O grande problema é nós olharmos para esses decretos que sabemos que foi antes da fundação do mundo e tentar dar a eles uma sequência cronológica, como se Deus trabalhasse dessa forma, como se Deus trabalhasse produzindo uma coisa após a outra na eternidade. Então nós podemos ir até aí e dizer: o Senhor realizou todos os seus planos e decretou tudo isso antes da fundação do mundo. Mas isso é revelado, isso é luz. Até esse pedaço do abismo eu enxergo porque a luz da revelação me deixa enxergar. Mas a cronologia desses decretos, a ordem cronológica deles, isso vai além da nossa compreensão. Mas Deus é lógico. Sim, podemos talvez ir na base da lógica. Sim. Mas existem também questões bíblicas que desafiam nossa razão, onde a nossa lógica nem sempre funciona. Sim, então, se ela não funciona muitas vezes e desafia a nossa razão naquilo que é revelado, o que dizer de coisas que não nos foram reveladas? Será que elas se situam também em algum aspecto em verdades e em realidades que vão desafiar também a nossa razão? Talvez, não sabemos, não enxergamos. Eu queria fazer algumas pontuações nessa discussão. Primeiro, concordar com o reverendo Graconato que nós estamos trilhando aqui alguns passos em teologia especulativa. Realmente é verdade, tem coisas que Deus não revela. Concordar com o reverendo Weber que Deus é lógico. E dizer que uma coisa, porque ela é incompreensível, não significa que ela seja ilógica. Então, ela pode ser incompreensível pela nossa finitude, mas podem ter certeza que ela é perfeitamente lógica. Porque os meus pensamentos não são os outros. E os nossos pensamentos não alcançam, nós não temos conhecimento exaustivo. Mas aquilo que nós conhecemos, nós sabemos, Paulo usa sabemos várias vezes nas suas exposições. Ela parece lógica para nós, né? Parece lógica. Obviamente que todas essas questões foram feitas antes dos tempos eternos, como diz o texto. Agora, provavelmente eu divirjo dos meus colegas numa questão. Eu não equaciono eternidade com atemporalidade. Eu acho que o tempo faz parte da essência de Deus. E uma das razões para eu pensar dessa maneira é que a encarnação ocorreu no tempo e no espaço.
Houve um momento em que não era e há um momento em que há. E se não existisse temporalidade para Deus, no momento em que houve essa intersecção, ela passou a existir. Porque Jesus Cristo não foi eternamente encarnado, mas foi no momento. E há uma mudança dali para frente, quando o reverendo Weber bem colocou, na assunção da humanidade de Cristo eternamente, que eu faço uma distinção nesse eternamente. Eu acho que é tempo que você não consegue medir para lá nem para cá, mas eu faço uma distinção entre eternidade e atemporalidade. Esse assunto é bom, vai longe. Eu vejo eternidade como uma coisa indefinível, porque eu só posso pensar em duas categorias, temporal e espacial. Deus está envolvido com a temporalidade, porque Ele é imanente. Mas antes e acima da criação do universo, Ele já era. Mas está vendo, eu tive que colocar um passado, que não tem nas coisas divinas. Agora, eu tenho dificuldade, a Bíblia explica até que eternidade é aquilo que de eternidade a eternidade, que vem de lá e não termina mais. Para mim isso não é eternidade. Eternidade é o que faz contraste com o que é temporal, e eu não sei trabalhar nesse contraste. Ok. Dr. Weber, a pergunta veio assim: para explicar a expressão desceu ao Hades, eu creio que é uma referência ao credo apostólico, aquela cláusula do credo apostólico. Então, Jesus desceu ao Hades, em que sentido Jesus desceu ao Hades? Leia o meu artigo da Fides, que está lá, chamado Descendit ad Inferna. Há várias posições nisto. São 25 páginas somente. Eu vou só dizer o que eu creio ser. Lembrem-se de que no século IV, um presbítero chamado Rufinus, ele menciona o credo apostólico e não constava a essa altura a cláusula desceu ao Hades. Tinha que ser um presbítero, né? Esse presbítero mas ele usou essa frase e desceu ao Hades como uma expressão substitutiva de crucificado, morto e sepultado. No século VI, o pessoal achou bonitinho essa expressão, botou desceu ao Hades depois de crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Aí bagunçou tudo. Aí os evangélicos, especialmente católicos também, mas evangélicos adotaram a cosmovisão grega de Hades. Aí danou tudo. Tá? Então Jesus Cristo desceu ao Hades, segundo o cara que botou essa colocação no credo, o presbítero foi, sabe, ele disse: isso aqui é substitutivo de crucificado, morto, sepultado. Então ele desceu ao Hades, ou seja, ele enfrentou o inferno, enfrentou a punição divina, enquanto aqui, e terminou na morte. Enquanto aqueles de nós que vamos para os quintos enfrentam depois. Mas ele enfrentou enquanto aqui. Ele foi abandonado de Deus. Ele foi oprimido de Deus, ele foi varão de dores, ele sofreu todas as coisas que você e eu devíamos sofrer. Nesse sentido, pagando a morte com sangue, ele foi ao Hades, não depois de ter morrido, como comumente se afirma no credo apostólico que os nossos inários possuem. Isso causa uma grande controvérsia. Então não tem nada. Então não tem nada a ver com pregar aos espíritos em prisão? Ok. Bonzinho. Se você pegar o texto de Pedro, que ele foi pregar aos espíritos em prisão,
Eles estavam em prisão enquanto Noé pregava. Esse é o pensamento mais generalizado. Eles não estavam em prisão quando Pedro escreveu aquilo, né? Noé foi o pregoeiro dessas pessoas aprisionadas, dessas pessoas cegadas, que não conseguiam ver nem a ameaça divina de extinção da raça àquela altura. Então, essas pessoas não se referem àquelas que Cristo viu depois que desceu ao chamado Hades, após a sua morte. E nem ele foi proclamar vitória da sua vitória, que ele está morto. Não podia proclamar vitória. O luterano crê assim. Então esse assunto é meio complicado. Eu dou essas várias visões nesse artigo. Se você tiver paciência de ler algumas bobagens, está lá. O Senhor Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse texto mostra onde o Senhor passou os 3 dias antes da sua ressurreição. Agora, no tocante... Desculpa, pastor. Então, só adicionar: e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Então tudo isso aponta para essa ideia de que o Senhor não foi para o inferno, né, como era comum no século II. Essa teologia era ensinada, inclusive entre as seitas gnósticas para cristãs, ensinavam que o Senhor tinha descido ao inferno. Agora, no tocante a Pedro, ele pregou aos espíritos em prisão. Isso que o pastor Heber mencionou agora é muito importante frisar, porque há muitas confusões hoje em dia no que diz respeito a esse texto, dizendo que ele foi pregar aqueles espíritos, dar uma segunda chance, fazer apelo, né? Ou seja, era um arminiano pregando no inferno. Isso está no... E aí cantou, vem já, alma cansada, vem já, todo mundo estava cansado no inferno, foi, né? E está no comentário Pulpit Commentary. Isso aí é divulgado em comentários, nós vemos em comentários, quando na realidade a interpretação séria, ela vê dessa forma: o Senhor pregou para espíritos de homens que naquele momento em que Pedro escreve estavam aprisionados, eram os homens dos dias de Noé. Não que o Senhor foi lá e pregou, e evangelizou, e cantou hino, e fez apelo, e o pessoal foi na frente. Nada disso. Então cuidado com essas interpretações estranhas. O senhor não aceita que Deus dá uma segunda chance? Não há segunda chance. Isso não deve servir de base para a segunda chance. Muito menos aquele texto de Efésios que fala que ele desceu às profundezas da terra e levou o cativo o cativeiro. Está vendo? São os convertidos que ele fez apelo e levou para o céu. Nada a ver. Quando o texto fala que ele desceu às regiões inferiores da terra, essas regiões são aqui. A terra. Ele deu uma segunda chance. São as regiões inferiores, né? Ou seja, a terra. Inferiores em relação ao lugar onde ele habitava, ao céu. Então cuidado com essas construções malucas que há por aí, porque só geram confusão. Esses malabarismos, né, reverendo? As piruetas. Ok. Eu recebi uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi bem, mas eu vou aproveitar o gancho para perguntar para o presbítero Solano o seguinte: há um pregador famoso nos nossos dias que vive falando sobre a hermenêutica de Jesus, que você tem que desprezar tudo que é dito e seguir apenas aquilo que Cristo estabeleceu e julgar a palavra inteira a partir da hermenêutica de Jesus. Ele está certo? Coitado. Não sei se é o mesmo pregador, mas isso não espantaria, porque existem muitos equivocados. Mas há uma tendência contemporânea de se colocar Paulo contra Jesus e colocar que Paulo estava equivocado, porque Paulo estava sujeito à sua formação rabínica e os seus contextos da época, e que Jesus obviamente tem a visão mais pura do que deve ser o que não. Tudo isso provém de uma visão rasteira, baixa das Escrituras, né? Então, isso é teologia 101. Faltou a primeira aula, e daí para frente desenvolveu ideias estapafúrdias. Pode-se chamar tudo isso menos cristianismo, né? Até pode estar falando muito bem de Jesus, mas se rejeita a palavra de Deus, as ideias
serão totalmente divergentes daquilo que a Bíblia ensina. Ok, irmãos, a última pergunta, porque nós estamos no tempo e ele corre, para o pastor Granconato. Sendo Cristo homem e Cristo Deus, pergunto se ele venceu o mundo como homem ou como Deus. Essa pergunta, se fosse feita depois do século V, quem fez torraria na fogueira. Por quê? Porque essa pergunta, ela pressupõe uma teologia espúria, herética, chamada nestorianismo. O nestorianismo faz uma divisão na pessoa do Salvador. Então, o nestoriano, ele pensa assim, deve ter nestoriano aqui. Por sorte, não vivemos na Idade Média. O nestoriano, ele pensa assim, qual parte morreu na cruz? A parte humana ou a parte divina? Se você responder, você é nestoriano. Se você disser assim, foi a parte humana que morreu na cruz, porque Deus não morre. Se você responder, você é nestoriano. Qual foi a parte que foi tentada? A parte humana ou a parte divina? Qual foi a parte que perdoou pecados? A parte humana ou a parte divina? E assim fazem essa divisão das duas naturezas, como se não houvesse unidade na pessoa do Salvador. Eu sei que é muito difícil conceber essa unidade nisso que nós chamamos de união hipostática. Há um grande mistério aí. Mas o que nós temos que aprender e os seminaristas aqui devem se familiarizar com esses termos, é a realidade da comunicação de atributos. É a communicatio idiomatum. O que significa isso? Significa que na união hipostática, os atributos das duas naturezas, eles se entrelaçaram. De modo que quem morreu na cruz, a parte humana ou a parte divina? A resposta certa é Deus, homem, morreu na cruz. Mas Deus não morre. Pela sua humanidade, o atributo da mortalidade, se podemos chamar assim, foi experimentado pela divindade também. Se Deus não tivesse morrido na cruz, o sacrifício seria finito. E nós estaríamos ainda nos nossos pecados. Então a pessoa, pegando aqui a carona do Solano, a pessoa de Cristo, a pessoa única do Deus homem morreu. Quem morreu na cruz? O Deus homem. Quem perdoou pecados? O Deus homem. A pergunta era, quem venceu o mundo? Foi Deus homem. Nós não podemos fazer essa separação das duas naturezas. O Senhor Jesus operava como uma pessoa com duas naturezas. Dividir isso é cair no nestorianismo. E aí você compromete a soteriologia bíblica, chegando a essas conclusões de que só a parte humana morreu, a divina não morreu e assim por diante. Então é um mistério, mas tente enxergar a unidade da pessoa, guardando dessa expressão união hipostática, a realidade dessa união presente na expressão. Coisa que quase não existe nos nossos seminários é uma aula específica ou umas aulas específicas sobre communicatio idiomatum. Isso faz falta. Essa doutrina insiste no seguinte fato: o que pertence a uma das naturezas de Jesus deve ser atribuído à pessoa completa. Ou seja, quem é que teve fome? Deus ou homem? Não, ter fome é próprio da natureza humana. Mas a Escritura diz que Jesus Cristo teve fome, a pessoa divina humana. Quem é que morreu? Foi Deus ou homem? Morrer é próprio de homem, mas foi Jesus Cristo que morreu. Pega um argumento divino. Quem é que sabia que dentro de um peixe havia 2 moedas? Paga para mim e paga para ti. Se o pessoal soubesse desse segredinho, hoje a dívida do Brasil seria, né? Não é próprio da natureza humana saber uma coisa desta. Mas o que pertence a uma das naturezas deve ser atribuída à pessoa toda. Então foi o Deus homem que disse: pega lá 2 denários, paga a tua dívida, e outros paga a minha dívida. Então isso é importante. Leiam essa matéria sobre a compreensão de atributos. Essa pergunta nunca mais vai ser feita.
querem caçar minha palavra. E também essa tendência de dividir, ela se manifesta, é preciso cuidado, naquela questão de Salvador e Senhor, né? Quando muitas vezes você ouve isso, não aceitou como Salvador, precisa aceitar como Senhor. Não é a pessoa de Cristo, Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é profeta, sacerdote e rei. Você não pode aceitá-lo apenas como sacerdote e não como rei, né? Ou seja, essa questão, ela é indivisível na pessoa de Cristo, tanto a questão das naturezas como os ofícios de Cristo.